Olá, pessoal. Esse é o nosso Papo Fotográfico, hoje recebendo a Fernanda Torquato, que é jornalista, que tem uma atividade também paralela junto com a fotografia, e que tem aí já uma trajetória acadêmica envolvendo a fotografia. Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda, para ela fazer uma apresentação, para ela fazer uma explanação sobre a sua trajetória, sua história de vida e etc. E depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, bem-vinda, Fernanda. A palavra está com você. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Desculpa a gente ter tentado algumas vezes hoje conseguido, né? Meus horários estão bastante malucos. Hoje em dia eu trabalho, por exemplo, de 6 da tarde a 1h30 da manhã, mas já foi 4h30 da manhã, às 8h30, às 7h30 da manhã, enfim. É uma loucura, a gente tentou algumas vezes, mas hoje a gente está aqui, acho que é o que importa, né? Sobre a minha trajetória na fotografia, começou assim, a minha família disse que começou quando eu era criança, porque eu adorava ser fotografada. Até que um dia uma madrinha me levou numa oficina de fotografia com câmera DSLR e tal. Eu era adolescente, mas eu já gostei muito daquilo. E eu guardo até hoje o manual que deram na oficina, então aquilo ficou assim guardadinho. Mas eu comecei a fotografar mesmo na faculdade, na disciplina de fotografia do meu curso de jornalismo na Federal de Viçosa. E aí eu fiz umas fotos com algumas bailarinas que dançavam comigo. E aí eu coloquei algumas bailarinas na rua, assim, no centrão de Viçosa. E hoje em dia é bem comum, né? Isso, quem vê muita foto de balé e cidade, né? Street, vê que é comum, mas na época nem era tanto, até porque a gente não tinha Instagram, então não tinha tanto conhecimento assim de outras fotos fora do país, né? E aí eu fiz isso, achei que ficou legal, levei para o professor da disciplina e ele falou: Nossa, tá aqui o tema da nossa exposição. Então ele fez a turma inteira fotografar dança, de alguma forma. E aí surgiram diversas vertentes da fotografia ligada à dança, e foi aí que começou a minha trajetória, porque eu vou chegar na minha pesquisa, que tem a ver com fotografia, não tem nada a ver com dança, mas eu me considero uma fotógrafa de dança, assim, eu não saio para fotografar outras coisas. Eu fotografo espetáculos e fotografo bailarinos em ensaios programados, né? Então, aí foi na faculdade, comecei a fotografar nessa disciplina, depois comecei a fotografar meus próprios colegas, porque eu dançava numa escola de dança lá de Viçosa, e quando eles se apresentavam na modalidade contemporâneo, eu, como não dançava contemporâneo, só dançava clássico, eu ia lá e fotografava esses bailarinos também, que eram meus amigos. E eles começaram a gostar, e eu também, né? Eu gostava de fotografar e eles gostarem das imagens. E eu fui pegando gosto por isso. E eu acho que eles gostavam porque eu tinha noção da técnica da dança, né? Então eu acho que eu consegui unir as duas coisas. Porque eu lembro, assim, eu tenho uma experiência de ver as fotos dos espetáculos que eu dançava quando menor, quando criança e quando adolescente, não gostar muito, porque talvez os fotógrafos que eram contratados para o espetáculo eram fotógrafos generalistas, que não tinham muita noção da técnica de dança, né? Então, assim, eles faziam o que eles podiam, né? Claro. Mas eu acho que os meus colegas começaram a gostar porque eu tinha uma noção mais de que horas aquele movimento ia estar na sua melhor performance, da explosão, do salto. E aí, enfim, começou na faculdade. Quando eu me formei, eu me mudei para Patos de Minas, aí foi só um ano, voltei para minha cidade natal, que é Patos de Minas, e aí foi só um ano, então eu não fotografei nenhum espetáculo de dança nessa cidade, mas logo em seguida eu fui para Uberlândia, foi 2011. E aí, já tentando entrar na carreira acadêmica, eu vi que tinha um mestrado em comunicação, eu pensei em fazer um mestrado a respeito da demora da construção do Teatro Municipal de Uberlândia, e aí eu me aproximei da Guiomar Boaventura, do Balé Forte,
e pedi para ela para eu ficar nas coxias dos espetáculos, porque eu precisava de algumas imagens, eu queria umas imagens poéticas para colocar nesse trabalho sobre o Teatro Municipal de Uberlândia, porque apesar de ser um mestrado, é um mestrado profissional, então tem que ter um produto junto, né? Então, a minha ideia era pesquisar o tema e fazer um documentário sobre o tema. Então, eu precisaria de imagens. Então, o Guilmar entendeu e super me acolheu, assim, eu consegui fazer essas cenas que eu queria, e aí eu me aproximei do Balé Vórtice. E comecei a fotografar os espetáculos do Balé Vórtice, fotografar os bailarinos do Balé Vórtice. E aí isso foi levando a várias outras coberturas, que aí o Balé Vórtice fez alguns prêmios de dança, que eram competições nas quais outras companhias também participavam, né? Então comecei a fotografar bailarinos de outras escolas de dança, não só de Uberlândia, mas de outras cidades também que iam para Uberlândia. Então, acho que assim, o leque de opções, né, de companhias, de escolas de dança que eu fotografava, antes fotografava só o Balé Vórtice e depois começou a ampliar, né, que eu fotografei muito mais escolas, aí o Passo de Arte, aí eu lembro que teve Dia Internacional da Dança e eu fui chamada para fotografar, e assim, eu nunca me considerei uma fotógrafo como profissão, mas acho que é um hobby que eu adoro e tem uma boa aceitação assim dos bailarinos, principalmente bailarinos clássicos, né, que tem essa coisa da foto que deve congelar perfeitamente o movimento, né, não borrar nem um pouquinho do pé, nem da mão. E assim, o meu equipamento não é assim tão atual, assim, tem uma Canon T3i e assim, a gente faz milagre, né, com o que dá, porque tem pouca luz e a velocidade tem que ser alta, enfim. Mas acho que eu fiquei satisfeita assim, com as fotos que eu fiz nesses 9 anos que eu fiquei em Uberlândia. Fiz uma exposição, chamava Tournant de la Danse. Foi uma exposição na Casa da Cultura, não, na Oficina Cultural, e foi muito elogiada, assim, fiquei muito feliz. Vendi algumas fotografias nessa primeira exposição. Tem amigos que têm as fotografias nas paredes de casa, eu fico bem orgulhosa. Então, assim, a minha trajetória na fotografia é basicamente isso, na dança. E também depois fiz alguns ensaios fotográficos. Além de fotografar espetáculos, levava bailarinos para alguns pontos de Uberlândia e fotografava e bailarinos que hoje em dia estão em companhias internacionais, de destaque. Enfim, tenho orgulho de ter fotografado esses bailarinos. E Fernanda, aí, oi, Fernanda, deixa eu discutir, dar um corte. Só para apresentar para claro, você a Solange Barros, que está aí na tela, excelente. junto com a Tudo Isabel, bem? que são duas dinossauras do jornalismo, viu? Elas são da primeira turma ou segunda turma, primeira turma de jornalismo da antiga FIT. Né? Daqui a pouco elas vão te fazer umas perguntinhas aí, né, Nós Solange? somos da primeira turma. Primeira turma, ó, a Solange aí tá. E além do Paul Fix aí que eu já te apresentei também, tem aí nos bastidores a Mari, que é uma pessoa que também dança, né? E tem o Legal. Francisco, que é um fotógrafo também que está aí, tá? Então, desculpa Francisco te eu cortar, é só conheço. para te apresentar assim para A você. Bel, Claro. cadê Bel? A Bel, Bel tá a aí, Bel ó. chegou. A Bel é uma dinossaurona também, assim, ó, né? Ela, Nós estamos essas duas aí. nós estamos aqui na roça, Estrela do E Sul. Estrela do Sul, bem-vindas também. Estrela Ah, do Sul tem tudo a ver com a minha pesquisa do ah, doutorado, que aí eu ia chegar lá, né? Assim, tem essa parte da fotógrafa de dança, mas no. E aí o mestrado eu fiz sobre o Teatro Municipal de Berlândia. Não sei se vocês viram, é um filme, um documentário que chama Entre Retas e Curvas. O Teatro Municipal de Berlândia, que conta a construção do teatro desde o primeiro projeto, que as pessoas acham que o primeiro projeto era do Oscar Niemeyer, mas o primeiro projeto não é do Oscar Niemeyer, é do Saul Vilela, e aí teve a confusão de depois falarem, não, a gente ganhou um projeto do Oscar Niemeyer, e aí não consegui dinheiro para concluir a obra, e aí chamaram o Saul Vilela de novo, Saul, vamos refazer aquele primeiro projeto, Saul refaz o projeto, aí desistem do Saul de novo, então mais ou menos é esse roteiro
do documentário do Teatro Municipal e tem muitos depoimentos de pessoas importantes aí da área cultural de Uberlândia. Eu gostei bastante de fazer. E aí depois o doutorado já não foi mais sobre o teatro, foi sobre o Geraldo Vieira, que é um fotógrafo que nasceu em Estrela do Sul, mas viveu grande parte da vida em Araguari. E eu descobri a história dele quando eu estive em Araguari fazendo uma reportagem para a TV Integração, porque eu trabalhava lá na época, uma reportagem sobre o Dia do Ferroviário, que foi, assim, as entrevistas foram marcadas no Museu do Ferroviário, aí eu vi as fotos nas paredes, falei, gente, quem foi esse fotógrafo, né, que registrou essa época tão interessante, e que principalmente ele fazia, mas principalmente ele fazia fotos naturais, né, não posadas, fotografia cândida, assim, que as pessoas não estão nem te vendo, né, estão lá construindo vagão, enfim. Então eu fiquei assim, gente, quem foi esse fotojornalista, né? E aí a historiadora que estava me dando entrevista, ela falou, o Geraldo Vieira, ele já faleceu, mas ele deixou um acervo de 80 mil negativos. E na época, quando ela me contou, os negativos ainda não tinham um destino muito certo, mas aí quando eu fui fazer a pesquisa de doutorado, eles já estavam todos no arquivo público de Araguari, já estavam organizados lá, então foi mais tranquilo para mim. Porque aí quando eu fiz essa entrevista não era bem na época que eu ia fazer o doutorado, demorou um tempinho. E aí quando eu realmente tive que fazer o projeto para o doutorado, que eu lembrei desses negativos e pensei, vou fazer sobre o Geraldo Vieira, eu fui até o arquivo público de Araguari, e conversei com as historiadoras que trabalham lá, e elas me falaram o seguinte, que as fotos do Geraldo Vieira são muito conhecidas na cidade, que as pessoas utilizam muito essas imagens para fazer trabalhos sobre a cidade, principalmente na escola, assim, sobre a ferrovia, mas que não havia nenhum trabalho de maior peso sobre quem foi o Geraldo Vieira. Então, aí que eu tive a ideia de fazer uma espécie de biografia dele. É uma biografia não convencional, que eu gosto de chamar, porque o que a base dessa biografia é o acervo dele. Então, primeiro eu fui no acervo, nos 80 mil negativos, e dividi esses 80 mil negativos em 35 categorias. E aí, nessas 35 categorias, eu ia desmembrando. Então, por exemplo, uma coisa simples, assim, esportes. Ele fotografou de tudo, gente. Ele fotografava futebol, ele fotografava vôlei, ele fotografava tênis, peteca, xadrez, dama. Mas, assim, o que ele mais fotografava? Obviamente, futebol. Mas dentro de futebol, qual o time que ele mais fotografava? O Fluminense Atlético, o Fluminense Araguari Futebol Clube, uma coisa assim. E aí eu queria entender por que ele fotografava mais o Fluminense. Então eu ia assim pelo acervo. Aí depois do acervo eu ia para a família, ia para os jornais, ia tentando entender quem foi esse homem, né, essa pessoa que dedicou a vida à fotografia, e que deixou um acervo tão grande, tão rico, tão diverso e tão importante, né, para a história de Araguari, para a história de Minas Gerais, para a história do Brasil e para a história da fotografia, né? Porque ele fotografou com negativos de vidro, depois negativos de celulose, ele usava uma Rolleiflex, negativo 6x6, ele gostava do negativo grande, porque ele prezava muito pela qualidade da ampliação. Enfim, então eu dei esse exemplo do esporte, gente, mas tem tudo, assim, tipo família, quem ele mais fotografava dentro da família, política, quem foram os políticos que ele fotografava, religião, tinha fotos, por exemplo, da religião católica, mas também ele tinha amigos evangélicos, e aí ia surgindo histórias, por exemplo, ele fotografou um casamento numa igreja evangélica. Aí parece que o padre da Igreja Católica brigou com ele por ele ter ido lá fotografar. Então, assim, o acervo ia me contando coisas e eu ia perguntando mais, ia descobrindo. Teve um grupo de Facebook também que me ajudou demais.
são senhores e senhoras de Araguari que alimentam esse grupo, e eu colocava as fotos e eles iam me contando as histórias. Então, aí nasceu uma biografia sobre o Geraldo Vieira, esse fotógrafo, que eu chamo de luzgrafia, na verdade, que eu falo que é uma biografia que nasceu das fotografias, e as fotografias nascem, né, da luz, né, da sensibilização, que a luz sensibiliza, né, algo, né, e transforma aquilo em imagem. Então, eu fiz essa luzgrafia do Geraldo Vieira, e esse foi meu trabalho de doutorado. Aí eu não sei, Paulo, se eu posso mostrar algumas fotos depois para ficar mais Pode sim, claro, né? fique à vontade, tá? Mas eu acho que assim, para eu falar isso, e além de, só para todo mundo me conhecer, dessa parte da fotografia, eu sou jornalista, trabalho na TV Globo em Belo Horizonte, e atualmente eu sou editora do Jornal da Globo, e aí eu trabalho de 6 da tarde a 1h30 da manhã, que é meio estranho, todo mundo fala que eu inverto, né, o dia pela noite. Mas é isso, acho que eu gosto muito das duas coisas. Gosto muito do jornalismo, gosto muito da fotografia, fico transitando pelos dois e bem feliz. Ah, e agora, esqueci uma parte, né, que eu estava fazendo agora, até falei para o Paulo antes da reunião começar. Eu continuo em contato com a Guilmar do projeto Balé Vortex e Projeto Pé de Moleque, e o Pé de Moleque acabou de vir para Belo Horizonte, então eu acabei de fotografar uma seletiva de crianças para entrar no Pé de Moleque, e essa seletiva foi numa escola dentro do aglomerado da Serra, que é uma das favelas que a gente tem aqui. E assim, cada talento que tem lá, cada fotografia mais maravilhosa. Então, assim, sou super a favor da cultura chegar a todo mundo, né? E eu tento que por meio das fotografias isso aconteça também. Acho que é isso. Alguém quer perguntar? Não, eu não vi o começo. Você começou na fotografia de filme também? Não, não. Porque eu não vi o começo, deu um problema Uhum. no clipe aqui, aí. Não, Sabe? sem problemas. Sem problemas. Mas já no digital, já. Já no digital. Assim, na faculdade, eu conheci um laboratório, mas ele já estava desativado. É. E aí, eu esqueci de dizer também que eu dei aula de fotojornalismo na Exanc e na UFO como professora substituta, e aí realmente tive que aprender, né, o processo da revelação, mas assim, eu mesma nunca fotografei e revelei, não, mas assim, sei explicar o processo, fiz cursos e videoaulas e tal para poder passar para os alunos, mas realmente a prática da fotografia analógica, não. Do lado. Infelizmente. A Bel quer comentar sobre o Geraldo. Ok. Diga, Bel. Eu sei que o senhor Geraldo tem um acervo muito grande também lá na estação ferroviária de Araguari. Não sei se ainda está guardado, mas ele tinha muitos negativos lá, por lá. Muita coisa, muito quadro, muita coisa interessante. Não sei se ainda existe. Na época que eu Eu acho. conheci, tinha. Uhum. Eu acho, Bel, que o que está lá são as coisas impressas. Os negativos, eu acho que estão todos no arquivo público, porque eles estão Aqui tenho catalogados, feito isso sabe? mesmo. Assim, eu até proponho na minha tese um outro tipo de catalogação, que é um pouco mais detalhada, sabe? Mas o que Com tem lá certeza. já ajuda demais, assim, ajuda demais. Assim, uma próxima pessoa que for pesquisar depois de mim, se quiser juntar o tipo de catalogação deles mais o meu, porque daí na minha tese eu não excluo o jeito que eles separam, né? Porque eu deixo o jeito que eles separam e dou uma sugestão, que eu acho que aí a pessoa já procura lá, né? Porque eu já deixo como que está catalogado lá, e sugiro de uma forma mais estratificada, sabe? Porque acaba que às vezes tem muita coisa junto, às vezes tem assim, evento social, e aí evento social tem 1 milhão de coisas, né? Mas enfim, eles têm uma catalogação lá. Eu acho que no museu só deve ter as fotos impressas mesmo. Essa catalogação era muito arcaica. Era escrito a caneta no verso da foto. A data Mas aí, e o que era acontecia. O Paulinho sabe disso, isso, o Paulinho também é dinossauro.
Ela ficou magoada, viu? A revanche. Hum. O Geraldo, ele colocava dentro de um envelope transparente, aí tinha escrevido lá de fora. E todos os envelopes daquele mês eram colocados num outro envelope maior. Aí, de 6 em 6 meses, os envelopes eram colocados em caixas. Então, tinha caixa de cada 6 em 6 meses. Aí, isso, para o arquivo público, foi um pouco diferente. Aí, eles usaram uma catalogação que acho que é da Universidade Federal de Ouro Preto. Aí, eles tiraram dessas caixas e aí separaram por eventos sociais, eventos políticos, eventos religiosos, praças e ruas. Tem mais edificações, esportes, e deve ser mais umas duas. Mas aí deve dar umas 7 ou 8. Aí eu fiz 35 diferentes, que eu acho que aí a pessoa vai encontrar mais fácil, sabe? Assim, vai mais direto. Porque às vezes tinha algumas coisas em evento social que eu achava que era muito mais evento político, ou que às vezes eu achava que era família, porque às vezes era um evento social, mas era uma festa de aniversário do filho dele. Aí eu tentava reorganizar, assim. Perguntas? Ótimo. Eu também fui professora de fotografia há muito tempo. Aliás, que quando a gente fez o curso de jornalismo, nosso professor era o Eugênio Pacelli. A gente tinha aula lá na Casa da Cultura, que a gente ainda não tinha um laboratório lá na antiga FIT, né? E depois, quando montaram, eu fui ser a monitora de fotografia para ajudar os alunos. E depois disso, fui para Uberaba, dei aula na Uniub, aí da Uniub eu vim na antiga UNIT, que depois agora é Unitri, e dei aula de fotografia. Então, o Paulinho, na minha vida, ele esteve na época que eu era estudante, que ele era técnico laboratório, depois eu professor, ele era técnico laboratório, nós trabalhamos juntos. Então, o Paulinho é uma pessoa que está assim, ele é um dinossauro, né? Então ele está na nossa vida a vida inteira. Vida inteira. Eu, Paulinho, Ele só não fotografia na minha ensinou, vida. ele só não ensinou a tirar foto de latinha, mas tudo bem. Mas a O gente Eugênio aprendeu. Pacelli, mas a gente aprendeu. Legal. E eu preciso dizer que o Paulo contribuiu demais para essa tese, porque eu precisava escanear os negativos e ele tinha Não, um mas ele é um scanner excelente fotógrafo. É. assim, ele me salvou demais, porque eu não tinha dinheiro para comprar um scanner novo, ele me emprestou por um tempo, depois me vendeu por um preço muito camarada. Então, assim, e aí hoje o scanner está lá no arquivo público, sendo usado pelas pessoas que precisam escanear os negativos do Geraldo. Acho muito bacana. O Muito obrigada, Geraldo, Paulo. o Geraldo é que fez uma parte em Brasília, um Sim, fotógrafo. sim. Ah, é o trabalho. Então, eu já quis ir É, lá. Tem um museu dele lá, não tem? Da casa não, dele, do filho dele. não, Ah, então não tudo tem, lá no. não tem. É uma Tem ideia da umas família. fotografias, não sei Ainda museu, não mas umas tem. fotografias. Não tem um museu, é uma ideia da família, mas ainda não É, porque existe. eu vi uma reportagem uma vez do filho dele. Uhum. O Henrique, o neto É, dele, ele é muito incentivador assim da obra do avô. E ele é um sonho dele mesmo, mas ainda não existe, assim. E a família quer que eu transforme a tese num livro, é uma coisa que eu quero também, então, assim, acho que a gente vai fazer. E, e essa ideia, eles já fizeram postais, houve uma ideia de fazer um livro só com as fotos de Brasília, é, mas que é teve um edital lá genial. em Brasília que não deu certo, porque teve um escândalo de corrupção lá com o governador de Brasília, enfim, não Ixi, era governador de Brasília, mas enfim. coisa nova. É. Aí ficou parado esse livro, mas a gente quer publicar esse da biografia, que vai vir com as fotos, e ele quer fazer esse museu mesmo. Ele já me falou, mas acho Eu que vi ainda não. na integração que teve há muito tempo, uma reportagem com ele. E teve uma Foi? reportagem recente da Valéria Almeida, da TV Integração, também sobre a família, assim, sobre a É, fotografia passar de pai para filho, sobre essa obra do Geraldo. A reportagem ficou muito boa, eu é vi muito com bacana. ele e mostrou algumas fotos de Brasília que foi Sim, genial. eu Bem vou perfeito. compartilhar com vocês aqui a tela, que aí Enquanto, tem, eu enquanto você vou. compartilha, eu vou perguntar uma coisa para você.
Uma Mas, vez Paulo, eu... só uma coisa. Eu acho que você precisa habilitar para mim para compartilhar, que eu cliquei aqui, tá, o anfitrião Tá. desabilitou o compartilhamento Como de é que eu tela. faço isso aqui? Share Então, cuidado, screen? pode sumir. Será que é... Vamos ver aqui Ah, se é esse aqui. Vamos ver. Eu tô com medo de fazer cagada aqui. É, eu pus esse Não, medinho. compartilhar a tela, não é isso. Espera aí. mas se você quiser, eu te mando o arquivo e aí você compartilha. Tá, então vamos deixar a conversa fluida. Você me manda, então? E Você o sabe por quê, Fernando? Francisco, hein? Por que que ele não bota a carinha dele aí pra gente ver ele? Ô, Francisco, aí, só porque você falou. Oi, Chico, tô com saudade de você. Aqui, Ah, Bem, ô, ô, Fernando, você oi, vê Chico. que Fernanda. esse papo fotográfico se Boa tornou Mas tarde. você não estava querendo gastar a imagem dele. Mas agora, saudade de Tem te que cobrar o ver. cachê. Ai, 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 ui. Fernanda, Oi, uma vez eu ouvi Fernanda, uma vez eu não sei se saudade de você você, conhece, Solange, Fernanda, saudade. Paulinho, eu Tudo ouvi bem? o, tudo ótimo. eu ouvi uma vez o Ginga, que é um cara que compunha para o Chico Buarque, falando assim, que durante muito tempo ele foi dentista, que o dentista patrocinou o artista, porque ele é Hum, artista, né? Compõe e tal, etc. Até que chegou um ponto da vida dele que o artista passou a ganhar mais dinheiro do que o dentista. Você ah, entendeu? Ou seja, é uma coisa que ele tinha, é uma profissão que mantinha o sonho dele de ser artista, né? Com você acontece alguma uhum. coisa nesse sentido assim de você ser jornalista, mas querer assim trabalhar com fotografia e não conseguir? Ou você ama igualmente as duas coisas? Como é que é? Assim, a fotografia chega a ser uma paixão secundária ou não? Olha, não acontece isso comigo, porque eu gosto muito do jornalismo. Eu acho que o dia a dia da redação é assim viciante. Eu adoro. Agora no Jornal da Globo é mais tranquilo, porque eu tenho sempre uma pauta por dia, então, mas assim, é uma pauta mais complexa às vezes, mais detalhada, então o dia é mais tranquilo. Mas há pouco tempo, há 3 meses atrás, eu estava no MG1, que é o Jornal da Hora do Almoço, então a gente fica com 3, 4 materiais e a gente corre a manhã inteira para colocar o jornal no ar. E eu falo que às vezes a gente tem mini infartos durante a manhã o tempo todo, mas a hora que a matéria vai ao ar, assim, é uma satisfação gigantesca, assim. Principalmente quando a matéria vai redondinha e ajuda alguém, né? É importante para a população, então eu gosto muito. Então não diria que eu não sou fotógrafa porque eu não consigo e tal, é porque eu acho que a minha formação foi de jornalista e eu sou bem satisfeita exercendo. Eu acho que realmente a fotografia é um hobby, assim, é um segundo plano. E não sei, eu gosto muito de fotografar dança, eu gosto muito, muito mesmo, mas eu ainda não pensei assim, vou pedir demissão e vou fazer só isso. Nunca passou ainda pela minha cabeça. Apesar de que quando algumas pessoas me perguntam assim, nossa, qual foi um momento mais feliz assim da sua vida? Aí às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu acho que eu precisava de um momento mais feliz que esse, mas eu sempre lembro do Youth America Grand Prix que teve aí em Uberlândia, que é uma seletiva por um prêmio lá de Nova York de balé, que eu fotografei por quase 12 horas seguidas e muitas coreografias muito maravilhosas. E eu fotografava e chorava, que eu acho que eu já estava num estado de transe, assim, que eu não, meu braço, né, de segurar a lente e tal, eu já não estava, o físico já tinha, sei lá, né, eu tinha abstraído, assim, e eu só estava vivendo o que estava na minha frente, assim, o que eu estava fotografando. Então eu acho esse momento assim, incrível, mas eu não parei para pensar assim, nossa, eu vou viver só de fotografia. Não, não é. Por enquanto, não é o meu objetivo. Até porque eu acabei de chegar no Jornal da Globo, que eu acho que é um cargo bem importante, assim, o que a gente escreve, né, e diz, vai para o Brasil inteiro, né? Então, é uma responsabilidade gigantesca. Mas eu acho que eu seria feliz também se eu vivesse de fotografia, acho que eu seria bem feliz. Ô, Fernanda, Gostaria. você comentou aí que você se aproximou da dança, que você teve uma experiência de estar na coxia, né? E tudo Uhum. começou daí, né?
E hoje a gente tem uma categoria que a gente chama de fotodança, que é uma fotografia mais híbrida, em que o fotógrafo não está tão distanciado, ele é autor, ou às vezes tem casos assim de pessoas que inclusive entram em cena e inclusive dançam Uhum. fotografando, né? A sua fotografia, ela é uma fotografia mais documental, mais distanciada? Você tem algum É. trabalho que ele é poético? Você tem algum trabalho em que você está incorporado no dispositivo dança? Como é que é isso? Não, eu acho até que ele é bastante comercial, viu, Paulo? Porque eu não sei se é porque eu senti falta a vida toda de ter alguém que fotografasse o exato momento do melhor movimento que eu conseguia executar, que eu ainda não parei para brincar com a poética da dança. Eu vou mais com o olho e a Velocidade. cabeça do fotógrafo que vai vender aquela foto depois mesmo. Por mais que eu acho que ela tenha uma poesia, que ela tenha um sentimento, né? Mas eu acho que eu ainda assim não experimentei nesse nível. Eu vejo algumas fotos do Yuji com o pessoal do Ike Dance, inclusive dancei lá também, amava quando eu dançava lá. Que eu acho lindíssimas, né? Que ele deixa o obturador lento e o bailarino girando na frente, e fica uma coisa maravilhosa, mas não é o meu estilo, assim. Quem sabe um dia eu posso vir a fazer e acho lindo. Mas até eu te mandei aí no WhatsApp para ver se você consegue compartilhar. Acho que o pessoal pode entender melhor se eu visualizar algumas imagens. As primeiras, talvez de Viçosa, são mais, como que eu vou dizer, tem uma estética diferente porque elas estão na rua. Mas as de palco é fotografia para o bailarino achar assim maravilhoso, né? Estou com Boa a minha velocidade. ponta mais puxada possível, meu pé mais esticado, meu joelho mais esticado. Eu saltei altíssimo, a ideia é muito essa, assim. Eu estou vendo aqui, eu não consigo compartilhar aqui porque eu não sei se eu Mas, ó, vou me desviar eu aqui um pouco, mando lá no mas grupo e aí todo mundo abre lá no grupo, pode ser? isso pode ser. É, Pode ser no aí, celular. e essas imagens, depois eu Hum, queria combinar com você, se a gente for fazer esse material hum, virar um e-book, a intenção é que esse e-book circule nas escolas públicas de Uberlândia, uma pequena história da fotografia de uhum, Uberlândia, né, da cidade de Uberlândia, uhum, e depois eu preciso de ver com você a questão de direitos autorais, porque vai uhum. aparecer a sua imagem, a sua foto, o seu material e a sua fala recortada em textos, pequenos textos sobre a Uhum. fotografia, sobre a cidade, né? Inclusive, eu gostaria que você Tá. falasse um pouco sobre a sua passagem pela cidade, né? Porque você está em Belo Horizonte, né? E você Uhum. morou aqui quanto tempo? Como é que foi a sua passagem por aqui? Olha, eu cheguei em 2011, no fim de 2011, para ser produtora do MG2, o Jornal da Noite. Aí passei um tempo no MG2, depois virei produtora de rede, que é quando a gente produz os materiais que vão para os jornais que circulam em rede, que é o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, o JN, o JG e os programas, o Fantástico, o Mais Você, enfim, eu era a pessoa que produzia esse tipo de reportagem na região de Berlândia. Fiquei muito tempo nessa função, depois passei para a edição, e depois, no fim, quando eu já estava há 7 anos aí, eu fui editora do Integração Notícia, que é o jornal Cedinho, que eu acho que o Leandro Moreira que está apresentando, na minha época também era ele. E aí, nessa passagem, fiz o mestrado na comunicação, e aí fiz esse documentário que eu acho que foi, assim, uma coisa que impulsionou muito a minha carreira, porque várias pessoas assistiram o documentário, foi pelo documentário que eu comecei a dar aula na Exanc, e com a experiência de dar aula na Exanc, que eu consegui passar no processo seletivo para professora substituta na Federal de Uberlândia, e aí nos últimos 2 anos eu saí da TV Integração e fui para a UFO, porque era dedicação, não, era dedicação exclusiva, mesmo substituto isso. E aí fiquei 1 ano dando aula de fotojornalismo e planejamento gráfico, que foi maravilhoso, porque eu já gostava muito de dar aula na Exanc, só que o horário é menor, né? São 50 são 2 horários de 50 minutos, então eu tinha
um horário para teoria, outro para prática. A gente não tinha tantas câmeras, até tinha uma quantidade boa de câmeras, mas não tinha tantas, e era à noite. Aí, quando eu vou para a UFO, são 4 horários, aí eu posso dar 2 horários de teoria e sair com os alunos para fotografar nos outros 2, e tinha câmera assim para quase todo mundo, porque na UFO eles dividem a turma de 40 alunos em 20 e 20, e, sei lá, eu tinha 18 câmeras, então cada aluno tinha quase que uma câmera para si. No primeiro ano eu já saí, não sei se vocês lembram, 2019, aquelas manifestações contra os cortes na educação, aí já coloquei os meus alunos de fotojornalismo que eram do primeiro período com câmeras no meio da manifestação, e eles fizeram fotos maravilhosas. A gente fez uma exposição gigantesca na Biblioteca Central e eles amaram, assim, eles não esquecem até hoje. Toda vez que eles veem foto de manifestação, eles me marcam, eles comentam. Então, acho que a minha passagem pela cidade foi muito focada na minha vida na TV Integração, assim, indo subindo de carreira, né, de produtora para editora, nessa passagem pela academia, que aí depois do mestrado fiz o doutorado na História, e também acho que no meu contato com as pessoas da área cultural, assim, que é a área que eu mais gosto, e acho que muito pelo documentário eu tive acesso a muitas pessoas que receberam bem a ideia de fazer o documentário. No fim das contas, algumas não gostaram muito, né? Porque eu não sei se vocês lembram, é uma história polêmica. Mas, enfim, acho que é isso, a minha passagem por Uberlândia. Estou muito grata a Uberlândia. Acho que eu só chegaria aqui se tivesse passado por tudo que eu passei mesmo. Tanto que, assim, eu não mandei currículo para cá, me ligaram, né? Assim, o que você está fazendo, né? Tem vaga aqui na TV Globo em BH para um mês. Aí eu fiquei um mês e estou 2 anos e meio. Mas por causa, acho que da bagagem também que eu consegui na TV Integração, que eu sou muito grata. E o que você tinha perguntado mais, Paulo? Acho que era o início, acho que eu esqueci. Ixi, agora eu não me perdi aqui. Eu estou dando uma olhada aqui no celular aqui também, que eu estou conversando aqui no bastidor com a Solange aqui. E eu Nós estamos mandei no tramando aqui grupo. nós estamos tramando alguma coisa aqui e tal. Mas, enfim, vamos pensar assim: alguém quer fazer alguma pergunta? Francisco, Solange, Bel, Deixa eu só Polfi. falar que eu mandei no grupo, eu não sei se todo mundo viu Eu aí, vi. vai ter um Ah, arquivo de balé, que aí vão ser as primeiras fotos que eu fiz em Araguari, em Viçosa, e aí depois aí segue a linha assim, do tempo, com imagens de espetáculos e de bailarinos e ensaios. E aí, não sei se vocês conseguiram perceber, tem uma parte que eu começo a fazer mais saltos. E aí começo a apurar a técnica de congelar bem direitinho, assim, os pés e as mãos, que é uma coisa mais difícil, né? Quando a gente tem pouca luz, mas enfim. E aí eu mandei um arquivo também do Geraldo Vieira, e eu não contei, mas ele fotografou, na verdade, a Miss Brasil Marta Rocha, quando ela passou por Araguari, então ela tem essas fotos iniciais aí, que eu acho que é assim, eu acho que é uma aula de fotojornalismo. Ele fez uma fotoreportagem, assim, seguiu ela desde que ela saiu do avião até quando ela vai embora, em todos os compromissos. Aí tem uma foto que eu considero meio histórica, assim, que é ela dando pontapé inicial de uma partida de futebol. E algumas pessoas têm na cabeça que ela deu a partida, o pontapé inicial numa partida de futebol feminino, porque Araguari tem essa Primeiro, característica de ter sido o Brasil. primeiro, né? E assim, só que isso está no imaginário das pessoas. A foto desmente isso. O jogo era masculino. Então, assim, ainda nem tinha, se a gente for olhar a data, ainda nem tinha surgido o primeiro time de futebol feminino. Acho uma coisa super interessante dessa série de fotografias da Marta Rocha. E aí depois eu acho que eu coloquei algumas de Brasília, né, para mostrar que ele, além de fotografar da região, também para São Paulo, para Goiânia, ele era muito requisitado. Depois ele começou a ir para Brasília, então ele tem desde a missa até a inauguração. Então, a pedra fundamental, a missa, a inauguração, ele foi lá várias vezes. A gente não consegue bater o martelo exatamente quantas vezes,
tem uma pesquisadora da arquitetura que é até um parente do Geraldo, mas do lado da esposa do Bruno, que é um dos filhos do Geraldo. Ela fez uma dissertação sobre o Geraldo, mas mais ligada à arquitetura. Ela fala que ele foi 7 vezes, mas eu tenho uma certa divergência com esse número, eu preferi não cravar assim, na minha tese, porque tem algumas fotografias que eu consegui identificar que elas são de autorias do Bulucci, que era o assistente dele. Então, me parece que tem uma leva de imagens que foi o Bulucci que fez com as filhas, com a esposa, com as filhas e com a sogra. E aí, se eu não estiver errada, então essa leva ela sai da conta das 7 viagens da Larissa, que é a pesquisadora da arquitetura. Mas, assim, eu não era esse foco, não era meu foco, né? Ver quantas vezes ele foi para Brasília. Eram outras coisas que eu queria falar. Mas, enfim, aí nesse arquivo tem, né, as fotos do Geraldo de Brasília também. E eu esqueci de falar, mas eu dei um para vocês aí. Porque aí, estando aqui em Belo Horizonte, não sendo uma fotojornalista, mas gostando muito de fotografia e tendo acesso aos espaços da imprensa, eu quis me testar assim, numa cobertura fotojornalística e acompanhei 2 visitas do Lula, acompanhei também do Bolsonaro, mas é muito mais difícil de fotografar o Bolsonaro, não gostei muito do resultado, porque ele não pensa ou ele não pensava na imagem, né, que ele ia passar, então, assim, os fotógrafos ficam relegados a um cubículo longe, sem acesso, e o Lula pensa muito mais nisso, ou a equipe do Lula, ou o Stuck, que alguém pensa, e coloca a gente nos melhores lugares, e a gente acompanha tudo. Então, assim, aí coloquei algumas aí para vocês, do meu olhar de duas visitas do Lula aqui. E é isso. Aí, se alguém quiser perguntar, estou à disposição. Alguém quer perguntar? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou abrir para vocês aí, porque é mais importante vocês. A minha conexão não está muito boa, a hora que eu abro a câmera. E, na verdade, eu tenho até um compromisso agora, mas eu queria participar para dar um abraço para você, parabenizar pelo seu trabalho, Fernanda. Obrigada, querida. Na época que nós estávamos no mestrado, você estava toda envolvida com aquele vídeo documentário, né? E depois você deu uma palestra, a gente estava lá com o Flávio, né? Que é professor também, sobre a área da invenção. E você comentou que estava fotografando a dança, Está cortando fazendo bastante. fotografia de palco. O que é legal, eu só achei que você estaria se especializando. Mas é legal saber de você, porque realmente, quando a gente trabalha com fotojornalismo, com a imprensa, enfim, na sala de redação, toda aquela frenética de pautas, enfim, a gente parece que é mordido pelo aquele mosquito, né? E aí, contaminado nunca mais para, né? Essa que é a verdade. Mas, infelizmente, a imprensa escrita hoje, a impressa, está difícil. E você migrou muito bem, você está aí com experiência farta aí na parte da TV, o que é legal. E eu admiro essa parte também, porque a gente não tinha muita conexão, mas depois do mestrado a gente conversou muito e vi que era possível mesmo a gente trocar essas figurinhas e tentar essa conexão com a tecnologia, a arte e a educação, que foi muito legal. E o resultado está aí, né, Fernanda? Que legal, viu? Ver seu progresso aí, sua caminhada aí para esse universo, não só da comunicação, mas da arte também. Muito bacana revê-la. Quero mandar um abraço para a Solange também, tem um tempão que eu não a vejo. Paulinho também. Outro Gente, para me desculpa, você. Um vou ter que dar abraço aí, uma saída Francisco. agora, compromisso. Dar um abraço para todos aí. Deixa eu Obrigado, só Paulinho. dizer muito obrigada, viu? Gostei de te ver. Esses dias vi as suas fotografias, né, daquela exposição e falei assim, gente, preciso ver mais coisas dele, né? Quero comprar, quero ir para Uberlândia, enfim. A gente teve pouco tempo, né? Eu acho que eu estava tão focada nesse filme que eu acho que a gente conversava pouco, assim, mas vamos falar mais, vamos trocar mais. Muito obrigada, viu, por ter vindo.
Vamos sim, com certeza, viu? Um beijo, um abraço para todos. Abraço, Cis. Ô, Quero, Fran, quero fazer uma Obrigadão, pergunta. viu? Pode falar, Tchau, Pô, depois eu Chico, um falo. beijo. Querem perguntar? ô, Fran, você... Quero dar um palpite aqui, sabe? Eu acho que você podia organizar um evento assim, que a gente fizesse presencial, sabe? Porque nós somos daquela época que a gente gostava de encontrar os amigos para abraçar. Esse Nós negócio de tivemos, ficar vendo no computador, a gente já faz isso no trabalho o dia inteiro, é meio que chato, sabe? nós tivemos um café fotográfico aqui, mas esse foi um café mais para a gente conversar sobre o bastidor do papo fotográfico, mas no próximo eu vou chamar vocês, tá bom? Vou divulgar aqui. Chamar que a gente vai. Tá bom. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, Fernanda. Eu queria fazer duas perguntas, vou fazer uma primeiro. É uma assim meio provocativa, né? Assim, que serve até para puxar o debate aí, puxar a língua da Bel e da Solange também. Depois da morte da história, depois da morte da arte, e aí cogita-se também a morte da comunicação, assim. A gente pode falar também de morte da fotografia, do fotojornalismo. Como é que você vê isso? Como é que você definiria essa morte? Entendeu? Estou provocando, assim. Uhum. Eu entendo que tem todas essas questões e essas teorias, mas eu acho que principalmente a comunicação está mais viva do que nunca. Ela só não é mais monopólio de certas pessoas, né? Os detentores da comunicação não são mais só os jornalistas, né? É todo mundo hoje em dia. Mas eu acho que ela está mais viva do que nunca. O mundo é comunicação, né? A gente não vive mais sem comunicação. É, e aí leva uma série de questões, né, Paulo? Da falta de credibilidade, das fake news, e, enfim, e das pessoas que não estão, ou não são, e não serão letradas para entender essa nova mídia, né? Eu acho que a gente está numa transição em que nós aqui conseguimos diferenciar, né, o que é uma boa comunicação, porque eu não diria se tem arte ruim ou arte boa, né? Isso para mim não existe. Tudo que vem da criação e do sentimento acho que é válido, né? A gente tem que entender, mas comunicação não, né? Comunicação e informação, principalmente tem notícia e tem fake news, né? Que não deveria ser fake news, né? Seria informação falsa. Mas acho que o problema é que as pessoas não são esclarecidas o suficiente ou não são formadas o suficiente para saber diferenciar uma coisa da outra. E aí é muito perigoso, né? E a gente sabe o que aconteceu nos últimos 4 anos. Mas eu acho que a comunicação está mais viva do que nunca. E a gente tem que trabalhar para que as pessoas confiem mais nos jornalistas que têm credibilidade, que apuram, que se esforçam para colocar todo dia no ar e nos jornais informações que ajudem a vida das pessoas. Porque as pessoas precisam de informação para viver, né? Hoje em dia o mundo é tão conectado, não dá para você se isolar, né? Você não consegue viver isolado. Então, eu acho que a comunicação está bem viva, na verdade. Legal. E Quer eu queria perguntar, Solange? perguntar, Vai. eu queria perguntar a tecnologia artificial aí também nisso. Principalmente nas fotografias, né? É, Eu não sei, eu acho que eu não tenho uma opinião Manipulação, formada. aí entra na Queria questão falar da sobre isso um pouquinho, manipulação sobre de imagem. essa questão, né, do que é a fotografia hoje. Eu tenho feito avaliações em cursos de jornalismo, agora esse ano eu já fiz 8, tudo de reconhecimento de curso, porque por conta da pandemia eles passaram a ser EAD, então eles estão agora formando as primeiras turmas. E eu tive a oportunidade de conhecer um profissional que ele é coordenador do Grupo Cruzeiro do Sul, ele é coordenador de todos os cursos de jornalismo da Cruzeiro do Sul. Eles têm polo no Brasil inteiro, né? O professor Giovanni, ele é lá de Caxias do Sul, ele faz um trabalho muito bacana de resgate de patrimônio através da fotografia, utilizando o metaverso. Eu fiz um curso de metaverso ano passado, eu fiquei muito envolvida com essa área, eu gostei muito. E aí eu conheci ele, que ele trabalha fotografia nesse ambiente. Então, assim, você faz uma visita no museu da sua casa,
sabe? Com o trabalho que ele produz, com as fotos que ele produz especificamente para esse formato. Muito interessante. Então, quando você fala que a comunicação está mais viva, ela tem hoje um formato diferenciado. E aí é onde a gente tem que pedalar, pedalar, pedalar para a gente ir acompanhando as tendências e não ficar meio fora do mercado, porque é uma forma diferente de ver, mas ela sempre vai existir, sempre vai ter o mercado. E essa questão do direito autoral é que é uma grande preocupação hoje com a questão da inteligência artificial, né, que é um debate muito amplo e que eu acho que a gente tem que entrar nesse meio e começar a discutir sobre isso, né? Porque hoje, por conta de rede social, a pessoa copia e cola ali, não tem crédito, né? Então, a gente está vivendo um ambiente muito antiético, essa é a grande verdade. As pessoas estão sem noção, né? E, assim, o respeito ao trabalho alheio, e tudo, então, tudo isso entra na discussão. Mas é muito interessante a gente ver que existe uma nova forma de trabalhar, né? E assim, o que eu acho mais legal disso tudo é que os cursos de jornalismo estão vivos e fortes, sabe? Nessa nova visão, nessa nova, né, nessa nova forma de fazer comunicação. E outro dia eu estava conversando com um grupo de jovens lá, uns amigos da minha filha, e a gente estava falando sobre as gerações, né? E eu contei da minha, que eu vim do mundo totalmente analógico, eu já era professora quando eu fui para o mundo digital. E aí a gente teve que correr atrás e aprender, né? Então é muito legal assim, você ver como é que a gente trabalhava antes. A Bel lembrou da latinha do Eugênio Pacelli, né? Para a gente ter a visão do que era a imagem da fotografia. E aí, como que a gente está vendo a foto hoje? A gente o tempo todo tem um celular na mão e você fotografa o tempo todo, né? Aí você vai lá, joga no aplicativo lá e dá uma melhoradinha na imagem, né? Mas é muito legal. Eu acho que a gente tem que ampliar esses debates. Eu acho que é um assunto, uma pauta muito legal. E aí tem esse cara, se precisar dele para falar, a gente chama ele para uma conversa assim, virtual. Ô, Solange, a sua sugestão é muito boa. Eu quero já aproveitar a sua fala para fazer um convite para o próximo papo fotográfico, que é com o Calvino Vieira, que ele vai falar sobre direitos autorais, Autoral. direitos sobre imagem, essas questões todas. Então, Importantíssimo. é a última sexta-feira do próximo mês, vocês conhecem o Calvino, né? Ele é um pesquisador da área e vocês estão convidados desde já, tá? Ele falou no dia da minha live, ele Isso. falou sobre isso. Que o primeiro trabalho dele foi com ele. Importantíssimo. Eu posso disponibilizar, eu acho que eu ainda tenho. Acho que todo mundo sabe da polêmica da fotografia da Gabriela Biló, né? Aquela dupla exposição do Lula com o vidro rachado no coração do Lula. Eu me lembro da imagem. Isso. Não lembro. É que ela fez uma dupla exposição. Primeiro ela fotografou o Lula, depois ela fotografou o vidro, mas como se a gente estivesse falando de fotografia analógica, ela não rodou o rolo, ela não passou para o próximo fotograma. Não Ela fez avançou. no mesmo. Ela não Manual. avançou isso. Então, teoricamente, ela fez a mesma técnica de dupla exposição analógica numa câmera digital. E a Folha publicou essa foto com a legenda, dizendo que era uma dupla exposição. E aí aquilo foi uma loucura, né? Assim, as pessoas falando que a Folha estava enganando os leitores. Mas todo mundo que vinha me perguntar, eu falava, não, gente, é uma técnica que foi usada corretamente porque ela foi explicada aos leitores, básico, né? Mas assim, as pessoas vão muito mais além. A discussão, eu concordo que ela existe, que ela pode ir muito mais além. E aí, esses dias, a Gabriela Biló estava aqui em Belo Horizonte lançando um livro, e eu fui, e aí eu filmei ela falando. Talvez não tenha desde o início, assim, mas tem a fala dela, sabe, defendendo a fotografia. Então, se quiserem, eu posso ver se tem todos os vídeos no meu celular e mandar no grupo para poder fazer uma discussão, caso vocês queiram. A Bel quer falar. Fernanda, eu concordo com você que a comunicação hoje está mais em alta que há algum tempo atrás. Só que há um grande perigo que a gente não tem mais comunicador. A gente tem pessoas que falam de alguma coisa, mas a gente não tem aquele comunicador, aquele que repassa a notícia com todos os lados da notícia, apurada, né? Porque colocar tem, mas não, eu concordo Mas que é tem uma muito minoria mais ainda. tá raro, né?
E o fim da obrigatoriedade do diploma, isso fica mais notório ainda, né? Mas isso vai mudar, tenho confiança. Eu acho que, assim, as pessoas estão voltando a ver credibilidade nos telejornais, porque, assim, na pandemia, todo mundo voltou a ver jornal, porque, né, é importante saber das coisas e tal. Aí depois o Bolsonaro falou tão mal da imprensa que muita gente desistiu. Mas agora as pessoas estão voltando. No último foro de Teresina, o José Roberto de Toledo leu os índices Nossa de uma conexão tá pesquisa ruim. falando sobre isso, que as pessoas estão voltando a dar credibilidade para a informação sobre política que vem dos telejornais, que são informações apuradas, né, gente? A não ser uma emissora ou outra que quer colocar um monte de coisa na nossa cabeça, a maioria das emissoras são sérias, né? As pessoas apuram a informação antes de colocar. Não é igual um Twitter, né? Não é igual um blog, né? Informações que as pessoas colocam no ar sem checar. Enfim. Pessoal, a Fernanda tinha me dito que ela estaria em trânsito, a gente até marcou a entrevista para 4h30, porque ela estaria em trânsito agora nesse horário, que ela precisa de um tempo para sair e entrar no trabalho dela. Como é que você está, Fernanda? Assim, Não, assim, se tiver mais uma ou duas perguntas, está tranquilo. São Eu e a 50. Bel, nós vamos despedir agora. Ela não pode ficar muito tempo sentada. Ela está em tratamento, então ela tem que ir variando cadeira e em pé um pouquinho. Então a gente vai sair da sala. Foi um prazer te conhecer Prazer. e Prazer. a gente espera te ver põe a Bel, pessoalmente num evento para a gente fazer um bom debate. põe a Bel para E os subir o Morro amigos que eu Vermelho. gosto muito, Paulinho e Paulo Polfix, Pô, Fitz. um beijo grande. Põe a Bel para subir o Morro Vermelho para ela dar uma respirada. Vou fazer isso de mão dada contigo, Ah, tá Paulinho, bom, para você levar o oxigênio. tá bom. É, Você É logo leva o seguinte. oxigênio na sua Tá bom, mochila, aí eu Fernanda. subo. Ô, Nós Fernanda, vamos você quer... começar nosso sextou. Muito obrigada pelo convite. É Foi muito muito bom. bom. Adoramos ver vocês. Agradecemos Parabéns, também a presença de Fernanda. vocês. Sucesso. ô Abração para Paulo, tem vocês. que Tchau, fazer Beijo. um gente. dia Tchau, em tchau, algum Pofix. lugar para a gente fazer isso. Tchau. Ô, Fernanda, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Acho que só agradecer o convite, gostei muito de compartilhar as informações. Não sei se era bem isso, assim, não tem uma história tão grande na fotografia, mas acho que deixei alguma contribuição, né? Olha, eu acho que foi ótimo, apesar de o Gerson e a Regman não terem aparecido, porque eles estavam, né, com os problemas deles, mas eu acho que não ficou a desejar em nada, né? Eu acho que você colocou muitas questões bacanas, assim, da sua história, da sua história com a fotografia, e o intuito do papo é mais ou menos esse mesmo, né? Então, quero te agradecer em nome da Secretaria Municipal de Cultura e quero te agradecer em nome do coletivo Papo Fotográfico e gostaria só que você soubesse que no momento agora breve a gente pretende lançar esse e-book que vai circular nas escolas de Uberlândia, contando a pequena história da fotografia aqui, tá bom? Legal. Obrigado aí o Bacana. pessoal que compareceu. Deixo com você a palavra Valeu, final. Fernando. Eu queria só agradecer mesmo, Paulo. Obrigada mesmo pela oportunidade e aviso quando eu for Uberlândia para ver vocês pessoalmente. Então você me avise, por favor, que eu vou marcar um café considerando essa data que você vem, tá bom? Combinado. Então, muito Bem. obrigado e um abraço aí para vocês. Sucesso para vocês. Todo mundo.